Você já deve ter escutado por aí que um ator bom ele é como um camaleão. Ele se transforma, ele engorda, ele emagrece, ele rasteja, uma hora ele tá de um jeito, uma hora ele tá de outro. E eu tô aqui pra dizer que tudo isso é balela. Eu acho que um pouco disso é culpa do Oscar, que se acostumou a premiar atuações dessa forma. Quando o cara emagrece bastante e vira um cracudo, ou quando a mulher raspa a cabeça. A metamorfose foi muito elogiada pela indústria, no sentido de que só privilegiou o que o ator fez e o que é visto ali visualmente, que a gente consegue ver com absoluta clareza. Por exemplo, o Leonardo DiCaprio fez diversos filmes incríveis, fez O Aviador, fez Prenda-me se for capaz, onde ele tá absurdo, Titanic nem se fala, e ele foi premiado por O Regresso, onde ele fica o filme todo rastejando, sofrendo, gritando, gemendo, e aí, beleza, chegou o seu momento, é aqui que você ganha. E o que o Oscar faz, basicamente, é segmentar tudo. Ele divide o filme, reúne ele em diversas partes, fotografia, som, atuação, direção, e eu não enxergo filmes dessa forma. Eu acho que não dá pra você fragmentar um filme, ele é uma unidade única ali. Eu não consigo concordar muito quando as pessoas dizem que existem boas atuações em filmes ruins. Para dar um exemplo aqui, eu escuto muito falar que o Christian Bale está atuando muito bem no filme do Thor, Amor e Trovão, mas o filme é ruim. Eu penso que isso não faz a menor relevância, porque por que eu vou assistir um filme ruim só pra ver um cara se esforçando numa parte do filme? Nem o protagonista ele é, inclusive, mas mesmo se fosse, só pra ver um cara potencialmente atuando bem no meio de um filme, não tem relevância nenhuma nisso. Não serve de nada uma atuação boa num filme onde essa unidade toda não tá em harmonia. Porque a única forma da gente ter acesso à atuação é através do filme. O filme como um todo é a nossa vitrine para aquela atuação. Não dá pra eu só fazer uma versão de um filme, tirar só a parte do Christian Bale e assistir só a parte de um determinado ator. Vou tentar dar um exemplo aqui nisso. Olha essa cena. Agora imagina ela assim, onde eu extraio a atuação de um ator e deixo só ele na cena. Não tem relevância alguma, não tem relevância alguma. Você pode até dizer que você assistiria um filme inteiro dessa forma, que valeria a pena, mas você é uma pessoa bem peculiar. O Oscar acostumou a premiar os filmes de forma separada. Esse filme tem o melhor som, esse filme tem a melhor fotografia, esse filme tem a melhor direção, e muitas vezes o filme que ganhou não ganhou nenhum dos outros técnicos. E aí isso não faz o menor sentido. O filme que não tem a melhor técnica, ele ganhou, mas só a técnica por si só não vale nada, só a atuação por si só não vale nada. Tudo isso precisa ser misturado numa boa obra para se tornar um projeto interessante. Eu acho que quando a gente fala dessas atuações mais estridentes, dessa metamorfose, onde os atores conseguem trabalhar, eu acho que o principal nome disso é o Christian Bale, porque ele tem o histórico de engordar, emagrecer, ficar forte, ficar cracudo, ficar careca e tal, e ele passou a ganhar muito prestígio por conta disso. Mas vamos lá, eu gosto do Christian Bale, acho ele muito bom ator, mas uma coisa precisa ser dita a respeito dele. Quando ele é contratado para um papel onde ele vai ganhar dinheiro para isso, é um trabalho, e ele pega um personagem que é gordo, ele tem a obrigação de engordar. Não é que ele merece palmas por isso, ele pegou um papel de um personagem gordo ou de um personagem magro, ele tem que engordar e emagrecer, é a função dele, ele tá sendo pago para isso. Pensa bem, se você chega numa entrevista de emprego e fala, não, eu falo inglês, e aí chega no dia do trabalho, você fala inglês, ninguém vai chegar e falar, nossa, o cara fala inglês, o cara é absurdo. Não, você falou que falava, você tem que fazer. Se você se comprometeu a interpretar um personagem que pesa muito mais do que o seu real peso que você tem agora, você vai ter que se parecer com ele quando o diretor começar a filmar o filme. Isso não é nada mais do que obrigação. E por exemplo, a gente tem o caso do Brendan Fraser, que foi fazer o filme A Baleia, ele usou diversas próteses pra fazer uma pessoa acima do peso, e a atuação ficou boa, ele ganhou o Oscar por isso. Não é algo que compromete o que o filme gostaria de nos contar e o compromete a nossa experiência como espectador. Frequentemente eu escuto as pessoas dizer que existem alguns atores que eles são ruins porque eles interpretam sempre o mesmo papel. E falam isso inclusive de atores que eu gosto, como Keanu Reeves, e dizem que ele é só o cara que faz John Wick. E isso simplesmente não é verdade, porque ele já fez diversos outros filmes, diversos personagens diferentes. Vocês estão cansados de ver. O personagem dele em Constantine não tem nada a ver com o personagem dele em Advogado do Diabo, também não tem nada a ver com o John Wick. Enfim, ele fez diversas outras coisas. E mesmo que ele só tivesse feito John Wick e todo o filme dele
ele fosse igual ao John Wick, isso não seria um problema. Porque a atuação do Keanu Reeves em John Wick é espetacular. O fato dele estar na mesma chave, interpretando nos 4 filmes do John Wick, e ele tá sendo um personagem meio unidimensional, onde você sabe sempre o que esperar das atitudes dele, ele não tem tantas expressões faciais, mas é justamente isso que o filme exige dele. É isso que o diretor quer que ele faça no filme. Porque a atuação dele ali, a imagem dele no filme é como um símbolo. Foi construído um símbolo para aquele personagem e ele representa aquilo, não só nas suas expressões faciais. A atuação do Keanu Reeves em John Wick, ela é também muito corporal, é muito física, por ele ser um cara que entende muito bem de artes marciais e de cinema de ação mesmo. Tudo isso exige uma ótima atuação dele, se não emocionalmente, de forma corporal, entendeu? E é por isso que eu valorizo tanto esse tipo de atuação, como também a atuação de caras como Jack Chan, o Bruce Lee. Hoje a gente tem o Scott Adkins, que também está presente na franquia John Wick, tem uma história dentro dos filmes de artes marciais. Então esse tipo de atuação tem também um enorme valor. Não, e outra coisa que eu já escutei, já vi gente falando, não, o Keanu Reeves atuava bem nos anos 90, e aí depois ele foi fazer John Wick, e aí ele não atua mais bem. Não, então vou tentar esmiuçar esse argumento. Vamos lá, o cara, ele estudou atuação, se tornou um ótimo ator, trabalhou com caras como Francis Ford Coppola, as irmãs Wachowski, Gus Van Sant, e aí ele, em certo momento, falou, vou esquecer absolutamente tudo o que eu sei sobre atuação e nunca mais vou me dar ao trabalho de atuar novamente. Então é exatamente isso, ele esqueceu como é que atua a partir de certo ponto da carreira dele, e ele se tornou um cara limitado que não sabe atuar bem. Se isso faz sentido pra você, tudo bem, mas a sua mentalidade é extremamente fora da curva e não sei se tem lastro na realidade. Fica até meio ridículo quando a gente tenta encontrar alguma lógica nesse argumento. E recentemente eu tava assistindo alguns filmes de 2 atores que foram muito importantes para a história do cinema, que foi o Chaplin e o Buster Keaton. Eu percebi que eles, por muitas vezes, interpretam os mesmos personagens em diversos filmes. Inclusive, no caso do Chaplin, o personagem tem até o mesmo nome, ele é o vagabundo, Carlitos. Então é o mesmo personagem em todo o filme, ele tá na mesma chave, expondo aquela mesma caricatura. Era uma parada mais física também, exigia muito do humor físico. A gente tá falando de uma época do cinema mudo, onde as expressões elas eram um pouco mais exageradas, elas não eram minimalistas como é possível ser hoje. E hoje ninguém em sã consciência tem coragem de falar que o Chaplin não era um bom ator, ou que o Keaton não era um bom ator, mas a forma de atuar deles era muito diferente do Christian Bale ou do Leonardo DiCaprio, que hoje todo mundo considera excelentes atores. E até muita gente já fez esse paralelo entre o que o John Wick representa e o que o Keaton representava, porque o Keaton também foi um cara muito importante na construção da imagem do dublê no cinema, e o John Wick é um filme produzido por dublês, então esse paralelo já é muito traçado entre as pessoas que debatem cinema. Tanto que o Oscar, agora mais recentemente, ele anunciou que vai ter o prêmio da equipe de dublê. Isso é até uma forma interessante de prestigiar esse tipo de filme, mas eu enxergo como uma segregação que não deveria acontecer. Assim, a atuação em filme de ação, de artes marciais de luta, ela é tão relevante, tão boa como qualquer outro tipo de atuação. E esse prêmio fala sobre o quanto a indústria entende que esse tipo de filme é relevante, mas ele ainda não está na categoria para disputar com os filmes de prestígio, por assim dizer. Então ele fica ali nessa categoria um pouco escanteada, tendo uma categoria própria para ele. E nunca vão premiar um filme que é assumidamente de luta. E eu falei um pouco disso no meu vídeo sobre o wrestling, que eles entendem esses filmes de luta como algo que não se deve levar tão a sério. Ao mesmo tempo você tem diversos filmes de temas sérios que são uma grande porcaria, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Não, inclusive eu já vi gente chegando a falar que o Tom Cruise não é bom ator. Meu amigo, se o Tom Cruise não é bom ator, não existe bons atores no mundo, mas não só dentro da franquia Missão Impossível. Ele faz um ótimo trabalho de atuação e já se reinventou diversas vezes dentro dessa franquia. O personagem do Ethan Hunt, ele é um personagem extremamente mutável, porque a franquia mudou de diretores diversas vezes, então cada diretor tem uma visão de como é o Ethan Hunt e ele se adequa a todas elas. No caso de um diretor levar o personagem para um caminho e depois vir um outro diretor e mudar esse personagem totalmente de rumo, mas também em diversos filmes,
que o Tom Cruise fez nesse meio tempo. Tem um filme incrível dele, No Limite do Amanhã, mas o personagem dele no Rock of Ages também não tem nada a ver. Mas como eu falei no meu vídeo de filmes mais aguardados desse ano, agora que ele vai trabalhar com o Inharrito, que é um diretor extremamente prestigiado, é um dos caras legais de Hollywood que sempre é indicado ao Oscar, talvez o pessoal consiga enxergar ele como um verdadeiro bom ator, já que ter sido convidado para trabalhar com Stanley Kubrick não convenceu todo mundo, aparentemente. Um outro ator que passa por algo parecido é o Ryan Gosling. Ele fez diversos filmes onde ele tinha uma atuação sem tantas expressões faciais tão marcadas, mas ele encontrava outras formas de entregar a sua atuação, de conceber os seus personagens. E por muito tempo ele foi tido como um ator que não tinha expressão, e isso mudou muito, eu vejo, de uns anos pra cá, principalmente depois que ele fez aquele Two Nice Guys, que é um filme realmente incrível, e também onde ele foi indicado a vários prêmios pelo filme da Barbie, onde ele tá inteiramente expansivo, onde ele tá rindo, tá sendo até em alguns momentos histérico, mas você entende que as pessoas só conseguem ver valor nesse tipo de atuação mais estridente. Mas é importante dizer que essa não é a única forma de atuar. Esse vídeo é justamente para fazer um pedido para que você esteja mais aberto a atuações fora do padrão do que o Oscar ou o senso comum te ensinou a gostar. E assiste aqui os meus outros vídeos e deixa seu like se possível. Falou!